Terceira parte da manhã informativa, chegou a altura de darmos as boas-vindas aos nossos convidados nesta edição de quinta-feira, ao realizador Sérgio Martins. Bom dia, Sérgio. Bom dia. E bom dia também a Cássio Santos. Olá, Marta, bom dia. Vamos a isto, vamos olhar para... De resto, o Cássio já está a olhar para os jornais do dia e vamos naturalmente abordar essa questão incontornável esta quinta-feira. Escreve a imprensa que será o ponto final para Rui Vitória no Benfica. A boleia da capa de hoje do jornal A Bola. A decisão está tomada. Rui Vitória deixa o Benfica. Técnico ainda deve orientar o treino desta manhã, mas não estará no banco frente ao Feirense. Falta apenas acertar os pormenores da desvinculação para que o divórcio seja oficial. A solução interina no Benfica passa por Bruno Lage. A notícia também vai correndo na imprensa. Luizão e Júlio César, com a saída de Rui Vitória e até à chegada de um novo treinador, elementos-chave dos encarnados assumem-se e são então apontados os três como possíveis soluções face a uma saída, ainda naturalmente por confirmar, de Rui Vitória. Avançamos com a versão digital ainda do Record, mas para falar sobre estas declarações de Neuer, Vlaco Dimos é bom para o futuro do Benfica. Quem o diz é o guarda-redes alemão, que deixou rasgados elogios ao compatriota, agora internacional pela Grécia. E Jardel, de volta à titularidade, é outra das notícias no universo benfiquista. Após cumprir castigos, o jogador está de regresso ao plantel principal e poderá entrar no jogo diante do Feirense, agendado para este sábado. Feiza está em dúvida, o médio sérvio é hoje submetido a exames para que se avalie a extensão da mazela que contraiu. É mais uma na carreira do médio sérvio do Benfica. Está então em risco para este duelo com o Feirense. É o regresso à ação no campeonato. Sérgio, olhando para este tema que naturalmente concentra todas as atenções no Benfica nesta altura, de resto também a merecer destaque nas manchetes da imprensa desportiva e diz respeito a Rui Vitória, esta possível saída. Acredita que será mesmo o fim de linha para o treinador na Luz? Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Rui Vitória já tem o destino traçado há algum tempo. Não terá sido tanto o peso desta derrota por 5-1 na Alemanha, porque acho que infelizmente tem sido mais ou menos normal para as equipas grandes portuguesas serem goleadas em Munique. Mas realmente as exibições do Benfica têm deixado a desejar aos seus adeptos e a pressão é sempre muito grande num lugar destes e acho que o Rui Vitória vai mesmo sair. Se não for agora, não há de durar muito mais tempo. E já agora, como possíveis soluções para comatar uma eventual saída de Rui Vitória, Jorge Jesus volta a ser referência, volta a ser opção para o Benfica. Parece-lhe de facto que estará em vista um regresso do treinador a Portugal? Vontade de voltar, o Jesus tem, certamente, ele próprio já terá mencionado isso. Agora, não sei até que ponto os adeptos do Benfica estão dispostos ou não a receber Jesus. A certeza que eu tenho é que um treinador como o Jorge Jesus encaixa em qualquer um dos três grandes. A necessidade neste momento está no Benfica, pelas manchetes de hoje. Será uma questão de tentar desvincular do clube onde ele está neste momento e não tenho dúvida que seria uma escolha acertada. Agora, o Vítor Pereira também, aqui mencionado no Record pelo menos, é um bom treinador, acabou também de ser campeão na China. Não sei, Rui Faria também na equação, sim, treinador livre nesta também altura. Ainda por testar enquanto treinador principal, também é verdade, mas acho que se calhar a escolha mais certa seria o Jorge Jesus, na minha opinião. Questionado, e há bem pouco tempo, acerca de um possível regresso à Luz, Cássio, Jorge Jesus referiu que o Benfica tinha treinador e tem de resto treinador, ele é Rui Vitória, e por respeito não quis também alongar-se muito acerca dessa temática. Saindo e a confirmar-se Rui Vitória, o cenário muda? Muda porque neste momento todos os treinadores que estão no mercado são neste momento alvo. São claramente treinadores a considerar por parte do Luís Filipe Vieira. Mesmo que haja esta ligação de Jorge Jesus ao Al Hilal, algumas reticências ao nível da desvinculação. A grande questão de Jorge Jesus, ainda para mais que
nós estamos a falar de questões fiscais, financeiras, Sim. estamos a falar de impostos, não estamos a falar só de uma desvinculação, de um possível reembolso pela saída de Jorge Jesus do clube nesta altura. Estamos a falar da possível saída mesmo do país por parte de Sim, Jorge Jesus. exatamente. Que pode eventualmente até implicar um pagamento externo que teria que ser o Benfica a suportar e, portanto, já estamos a falar de valores muito altos e isso não interessa a ninguém, não, o Benfica nem ao Jorge Jesus e já foi tornado público. Portanto, neste momento o cenário coloca-se só daqui a um mês e poucos dias, portanto, só a partir de janeiro é que Jorge Jesus poderá vir sem essa penalização a nível fiscal e, portanto, isto entra tudo na equação. Muito provavelmente o que foi fazendo foi Luís Filipe Vieira adiando, atrasando um pouco a decisão. Ganhar tempo. Mas também, e aqui também não temos de ser tão cruéis nessa análise, porque estamos a falar de Liga dos Campeões, estamos a falar da possibilidade de o Benfica, se ganhasse ao Bayern Munique e fizesse uma boa exibição, poderia ter aqui um bocadinho de mais oxigênio, o Rui Vitória de aguentar ao comando do Benfica, mas depois da exibição e da derrota Cássio, pesada... deixa que interrompa, só para deixar também esta informação. Estamos à boleia do site da Bola para dar esta indicação de que Rui Vitória chegou ao Seixal esta manhã, aparentemente bem disposto e para mais um dia de trabalho, até porque o Benfica treina esta manhã. Recordo também aos nossos telespectadores que a Sport TV está precisamente no Seixal e, naturalmente, se justificar, faremos também o ponto de situação relativamente aos desenvolvimentos sobre o futuro de Rui Vitória ao serviço do Benfica. Não se sabe, naturalmente, e apesar do treinador estar no Seixal, se será ele, Cássio, a orientar o treino. É uma dúvida. Fala-se que é uma reunião agendada hoje com ou o representante ou com o Rui Vitória, Luís Filipe Vieira, para rescindirem mesmo o contrato. Já terá havido essa reunião? Houve ontem, sim. A final mesmo, portanto, aquela que irá determinar aqui a relação entre o Rui Vitória, porque tem que haver uma compensação financeira quando despedes alguém na instituição. Parece que o que foi proposto foram um determinado número de salários até ao fim da época. E que parece que o Rui Vitória quer é a compensação toda daquilo que é a duração do contrato. Portanto, há aqui arestas para limar. Se ele der o treino, se o Rui Vitória der um treino, é uma situação estranha. Porque o Benfica tem um jogo complicado, um jogo naturalmente de máxima responsabilidade, daquilo que o Benfica tem feito na Liga Portuguesa necessita muito de ganhar e aproximar-se e pressionar e por aí fora. E o Rui Vitória, com esta especulação toda, como é que vai dar o treino? Portanto, ou é mesmo muito profissional no sentido de... um treino de despedida? Eventualmente. Isso não são treinos, sinceramente. Isso são situações, como tínhamos, estão ali à mistura e sem grande necessidade. Agora, se não houver ninguém para dar, isso terá que ser o Rui Vitória. Então, é o Rui Vitória a dar o treino e depois rescinde aquilo que é o seu contrato e segue caminhos opostos, Benfica e Rui Vitória. Mas muito provavelmente não será o Rui Vitória a dar o treino, na minha opinião. Mas enquanto profissional faz bem, apresenta-se no local de trabalho até rescindir aquilo que é o seu contrato. Sérgio, estamos a 2 dias desse jogo do Benfica com o Feirense, o regresso do campeonato para o Benfica, e dizia o Acácio, e bem, um jogo também naturalmente da máxima importância, até porque as contas estão bastante juntas, as das equipas no topo da tabela, Benfica incluído. Como é que o grupo se mantém focado nesse objetivo, tendo em conta naturalmente estas notícias? Diz-se sempre que o grupo tem que passar um bocadinho ao lado destas questões, mas sabemos que é sempre complicado, como disse o Acácio, ele orientando hoje o treino. Mas afeta diretamente. Seria um treino quase despedida e pronto, era uma situação que não é ideal. Agora, o Benfica sabe que cada ponto que perder agora é muito difícil de recuperar, aliás. Os campeonatos em Portugal são decididos normalmente a 3 e os pontos que eles perdem se custam normalmente muito caro. E quanto mais afastado o Benfica for ficando dos outros, nesta fase começa a ser difícil, até porque depois, entretanto, vindo um treinador novo, há sempre também um período de adaptação que também pode custar alguns pontos e, portanto, o Benfica está neste momento numa situação muito complicada, obrigado a ganhar, em casa a uma equipa que até começou relativamente bem, apesar de depois ter entrado em alguma nos últimos jogos, exatamente, nos 7 jogos. Começou a cair, mas é sempre um jogo difícil e todos os jogos para o Benfica são de máxima responsabilidade porque está sempre obrigado a ganhar e quando assim não é, chegamos a situações como estas do Rui Vitória.
Sérgio, temos estado aqui a falar sobre futebol e o Sérgio também a abordar estas questões, mas a dada altura teve necessidade também de passar para um documentário, o percurso de alguém, já vamos falar sobre ele, o Fábio Silva, que tem trilhado um caminho de sucesso numa modalidade pouco conhecida ainda em Portugal. Falamos de Strongman, esta modalidade de que fala o Sérgio Martins no filme que realizou. De onde é que vem esta necessidade de mostrar uma modalidade ainda, de facto, desconhecida para muitos portugueses? Pronto, a ideia de criar um documentário sobre Strongman surgiu de dois fatores muito grandes. Em primeiro lugar, o facto de nós em Portugal estarmos muito direcionados para o futebol. Acho que isso é inegável, eu tinha um bocadinho a vontade de tentar direcionar as coisas para o outro lado. Por outro lado, eu soube que o Fábio, sendo lá mais ou menos da minha terra e também já tínhamos jogado rugby juntos, eu sabia que ele estava a competir nessa modalidade, que estava a ter algum sucesso, e a ideia nasceu exatamente daí, porque há algumas particularidades associadas à modalidade que não são conhecidas de todo aqui em Portugal, e eu achei que era interessante dar voz, de certa forma, e conhecer isso. O resultado final é aquele que imaginou ou foi surpreendido também? Foi de certa forma surpreendente, porque eu próprio também desconhecia muito do que era a modalidade, conhecia apenas aquilo que os canais do Cabo nos trouxeram quando chegaram, que eram as provas, que eram os atletas internacionais, quase todos eles profissionais, e a realidade em Portugal é completamente diferente em termos de profissionalismo, e aliás não existe profissionalismo, ponto final, e foi interessante ir conhecendo como é que é o dia-a-dia de uma pessoa destas, que tem um regime de treino praticamente profissional, mas não é profissional, tem que trabalhar, tem a sua família. E na semelhança de outras numerosas modalidades também. Exatamente. Sérgio, pergunto-lhe, já vamos naturalmente voltar a este tema, se foi fácil convencer o Fábio a participar neste projeto e a partilhar com o mundo, no fundo, aquilo que faz e tão bem? Surpreendentemente, sim. Eu, na altura, quando tive a ideia, entrei em contato com ele e a resposta foi logo afirmativa, só depois tivemos que traçar mais ou menos os... Não. Só tivemos que depois traçar mais ou menos os moldes em que íamos fazer aquilo, enquadrar com o calendário competitivo dele e depois aí sim definir objetivos para o documentário, que na altura eram muito mais gerais do que aquilo que acabou por ser. O documentário no início, a minha ideia era fazer sobre a modalidade em geral e depois acabou por ser mais uma coisa sobre o Fábio, tendo em conta que ele tinha um projeto para a competição muito específico, que era de se tornar o homem mais forte de Portugal. E eu decidi acompanhar não tanto a modalidade no global, mas fazê-lo à medida que acompanhava o percurso do Fábio em particular. E vamos vendo também algumas imagens precisamente dos treinos do Fábio. Mais à frente vamos falar naturalmente sobre este percurso, aquilo que o Fábio Silva tem feito e que é refletido neste filme Força Lusitana, realizado pelo Sérgio Martins. Vamos olhar agora atentamente para o momento do Futebol Clube do Porto, que é um momento feliz. Na capa de hoje do jornal O Jogo, Champions está-lhes no sangue. A noite de ontem foi mais uma página dourada no currículo internacional dos Dragões. Apuramento e primeiro lugar do grupo garantidos à 5ª jornada da Champions. Marega é o único avançado nesta edição a marcar em 4 jogos seguidos. As palavras de Sérgio Conceição também a merecerem naturalmente em foco. Esta quinta-feira fizemos um jogo de grande nível. O treinador do Futebol Clube do Porto destacou o ambiente de confiança existente no balneário portista. O técnico disse após o jogo, e passo a citar, há um ambiente de confiança, cada um no seu colega. Fizemos uma segunda parte de grande nível, jogo de grande nível, e estamos felizes pelo apuramento. E as contas milionárias da Champions estão favoráveis, nesta altura, para a equipa portuguesa do Futebol Clube do Porto. Os Dragões já superam os 65 milhões de euros, decorridas 5 das 6 jornadas da fase de grupos da prova milionária. Os portistas apuraram-se para os oitavos de final, o que rendeu mais 9 milhões e meio de euros aos cofres azuis e brancos. No total, levam já um presente milionário de 65,25 milhões de euros.
Manchester United avaliou Éder Militão. De resto, o central marcou ontem pelo Futebol Clube do Porto o primeiro golo dos campeões nacionais diante do Schalke 04. O United cumpriu o plano de observação previsto e esteve no Dragão a reunir elementos para reforçar o seu material de avaliação do jogador. Note-se que José Mourinho tem Éder Militão como alvo para reforçar o eixo da defesa na próxima temporada. Já vou a Cássio perguntar-te acerca deste momento que vive Éder Militão, reforço do Futebol Clube do Porto, atenções também de gigantes europeus ainda no jogador brasileiro do Futebol Clube do Porto. Quanto àquilo que se passou ontem no Estádio do Dragão, esta importância que tem os números, e são de facto volumosos para os cofres do Futebol Clube do Porto, e a diferença de garantir ou não a liderança do grupo está patente nestes números que referia há pouco. Isto é importante a vários níveis para o Futebol Clube do Porto. E para o futebol português também? E para o futebol português, então. Quase que o Futebol do Porto vingou um pouco a derrota do Benfica contra o Bayern Munique. Houve aqui um acerto de contas entre os dois países. Acaba por o Futebol do Porto não ter uma exibição de grande qualidade. Conseguir ultrapassar um Schalke 04 que não respira de forma tão saudável como respirou na época passada. Fez uma época extraordinária. Este ano está mal na Liga, na Bundesliga, vem do empate. Salvo erro, 14º classificado. Mas isso não retira de maneira nenhuma aquilo que foi realmente o profissionalismo e a atitude dos jogadores do Futebol do Porto, porque ambas as equipas entraram em campo sabendo que já tinham garantido o passaporte aos oitavos de final. E falamos isso igual logo para os dois lados. Sim, claro. Retirou alguma pressão, na tua opinião, o facto de já ter o apuramento garantido? Retirou um sentido estratégico, retirou também um pouco as amarras de um objetivo e foi o Futebol do Porto a saber gerir melhor esse facto, porque o foco deixou de ser vamos tentar passar, passou a ser vamos ficar em primeiro. E estava, numa perspectiva das duas equipas, estava mais fácil, entre aspas, a orientação para a equipa do Futebol do Porto. O Schalke vinha de um resultado menos positivo, estava no estádio do adversário, portanto, sob circunstâncias com alguns jogadores também castigados, mas a verdade é que mesmo que o Schalke tivesse chegado com os seus melhores jogadores, o jogo teria sido provavelmente idêntico. O Futebol do Porto teve os primeiros 10 minutos com alguma dificuldade, mas depois, a partir daí, percebeu qual eram realmente as ideias da equipa alemã e teve uma exibição que só preocupa também por ser 3-1. Este golo é um erro do Oliver Torres. Um erro, portanto, um penalti a favor da equipa alemã, mas o Futebol do Porto teve realmente uma postura e uma personalidade. Nem chegou a assustar este golo. Não, na Liga dos Campeões também não podemos ser assim, não podemos colocar as coisas nesse sentido. Houve sim, e este ponto é muito importante, e é uma das características do estilo de liderança do Sérgio Conceição, em que é obrigatório, e passa a ser quase intrínseco dos jogadores, a intensidade independentemente do resultado. E nós vimos o Futebol do Porto a fazer um golo, a fazer o segundo golo, a procurar o terceiro. Há a grande penalidade, o Schalke reduz e poderia haver aqui espaço para um 2 igual, portanto o Futebol do Porto não baixou a intensidade e chega ao 3-1 e podia ter chegado ao 4-1 ou ainda antes podia ter concretizado um golo com uma bola à barra num lance, por exemplo, de bicicleta. Portanto, uma demonstração de uma união muito grande, de um trabalho muito bem feito pelo Sérgio Conceição e, acima de tudo, também realçar que isto era uma equipa que teve, na época passada, no início da época passada, sobre a alçada do fair play financeiro. Portanto, não pôde contratar ninguém e, mesmo assim, passado uma época, consegue estar sem derrotas para já. Sim. 9 vitórias consecutivas em todas as competições. É esse o registro no Futebol Clube do Porto, que foi mais equipa do que este Schalke, ou é mais equipa? Sérgio? Sim, na minha opinião, acho que é mais equipa, não é? Super suspeita. Adepto do Futebol Clube do Porto, também seria difícil não. Exatamente. Mais ou menos desde os 5 anos que o meu pai fez questão de me fazer sócio do Porto. E bem, portanto, se calhar, não é? Para mim, até agora não posso queixar. Mas, portanto, na minha opinião, o Porto foi efetivamente mais equipa. Acho que realmente, como falou aqui o Acácio, o facto de entrarem os dois apurados tira muita pressão, porque se o Porto não consegue um resultado aqui, a seguir tem uma deslocação complicada à Turquia, e assim estava tudo resolvido, não há tanta pressão. É óbvio que o Porto tem uma vantagem muito grande em ser cabeça de série agora a seguir, e depois também tem a questão do dinheiro, que é muito importante. Mas acho que o Porto, acima de tudo, tem a vantagem nesta grande união que o Sérgio conseguiu
implementar na equipa, portanto, desde que começou na época passada, uma coisa que nós não víamos já há muitos anos no Porto, que era esta vontade e esta garra que estes jogadores têm. Conseguiu também fazer o reaproveitamento de muitos jogadores que tinham, de certa forma, que estavam perdidos, entre aspas, o Marega, o próprio Adriano Lopes, nota-se que, mesmo sem ter grande destaque na equipa, nota-se que até a maneira como lida com os próprios colegas é completamente diferente. Ou pelo menos, mais saudável, não é? De maior desenvolvimento. E, efetivamente, num grupo que, sem nenhum tubarão, como disse depois o Sérgio, o Porto agora já acaba assumiu que o tubarão é o Futebol Clube do Porto. Acaba por se assumir. Era um grupo que podia ser complicado pelo facto de todos serem muito equilibrados e não haver ninguém muito acima. E passou, agora é fazer o trabalho, continuar o trabalho e esperar pelo sorteio. Para fecharmos esta fase dedicada ao Futebol Clube do Porto, Sérgio, custa ver José Mourinho atento a Éder Militão? E o que isto pode significar? Assim, o Militão, para mim, é uma surpresa. Não acompanho propriamente o Campeonato Brasileiro, mas em termos daquilo que mais me surpreende é como é que o Porto consegue, numa altura em que está até, como disse também o Acácio, sob a alçada do fair play financeiro, ou a sair desse processo com algumas dificuldades, consegue apanhar um jogador destes no mercado atual. Não foi difícil perceber nos primeiros jogos que ele fez que não ia escapar à atenção destas equipas durante muito tempo. Se custa sempre. Nós não gostamos de ver os nossos jogadores a sair, mas é a sina do futebol português. Quer dizer, estamos habituados a ver os adeptos do Benfica já perderam jogadores como o Renato Sanches, por exemplo, que foi um dos grandes prodígios da casa a sair. Nós também já perdemos James Rodrigues, João Moutinho, etc. Portanto, é um bocadinho a sina, não é? Se eu preferia que ele saísse mais tarde, preferia. Acho que só meio ano aqui vai ser pouco e vai deixar um buraco para tapar, mas não me surpreende. Se me custa, é óbvio que me custa. A ver, vamos, poderá fazer falta ao Futebol Clube do Porto também a José Mourinho no seu Manchester United. Vamos ainda olhar para o momento do Sporting Clube de Portugal, que hoje tem jogo para a Liga Europa diante do Karabag no Azerbaijão. Temos uma grande equipa, são as palavras que surgem também da antevisão que Marcel Kaiser fez a este desafio diante da formação azeri. Apesar das ausências, o principal objetivo do Sporting é a vitória. Porém, na lista de exigências do técnico holandês está também a qualidade. Nessa conferência de imprensa de lançamento ao jogo, disse, e passo a citar novamente, temos uma grande equipa e não apenas 11 jogadores, mas sim 25, sublinhou o treinador acerca das baixas que o Sporting enfrenta nesta altura. O presidente teve honras de banco. Frederico Varandas voltou a sentar-se num lugar que foi seu durante 5 anos, ao lado do novo responsável clínico, João Pedro Araújo. O presidente do Sporting esteve a assistir ao treino de adaptação da equipa ao relevado do Estádio Olímpico de Baku. Será o palco desse duelo entre a formação do Karabag e o Sporting. O Wendel com estreia à vista. A notícia também surge em destaque no Record. Médio brasileiro deve fazer o seu primeiro jogo nas provas europeias diante da equipa do Karabag. Bas Dost é o inimigo público número 1. Assim destaca também o Record. É considerado o maior perigo para a baliza dos azeres, que prepararam um plano de contenção para o avançado holandês do Sporting. Também curioso esta abordagem, se no caso do Schalke 04 tinha sido também detectado o perigo que poderia causar Brahimi aos adversários. Aqui atenções voltadas desta equipa do Karabag a Bas Dost. Sim, o Bas Dost é sempre um perigo. É efetivamente a principal arma do Sporting no ataque, mas também tem o Nani e mesmo o Bruno Fernandes, que é um jogador que eu particularmente admiro. Aqui, o que mais me interessa neste jogo, o que mais me está a suscitar curiosidade, é efetivamente a estreia do treinador. Será o primeiro grande teste. Pronto, teve o jogo da taça, mas com um adversário de menor valia. Estes treinadores, normalmente, e a julgar também pelo percurso que ele fez, são treinadores com ideias um bocadinho diferentes do que nós estamos habituados a ver aqui em Portugal. Mas resta esperar um bocadinho para ver. O Sporting parece-me ter o apuramento mais ou menos controlado, também tendo em conta as circunstâncias do grupo. Quero esperar para ver como é que vai ser a performance do Marcel Kaiser. É só por si, Acácio, um desafio para Kaiser adaptar as suas ideias de jogo ao futebol português e a este Sporting em particular? E o contrário, não é?
Isto é uma relação bidirecional, portanto, é o treinador a impor as ideias e é os jogadores a perceberem, né, e a colocarem em prática. É um desafio, como para qualquer treinador. Ele tem esta abordagem, tem um passado ligado ao futebol holandês, tem um tio que foi um prodígio do futebol mundial, um dos melhores jogadores da história do futebol, o Kaiser. Ele próprio jogou no Ajax e foi treinador do Ajax e, portanto, tem muito presente essa essência. Depois tem um perfil também diferente do perfil dos últimos treinadores do Sporting, também por estar num país diferente, e já deu para perceber que é uma pessoa muito reservada, muito ao estilo do próprio cidadão holandês. Quiseste traçar aqui um traço geral de personalidade que é um pouco arriscado, mas daquilo que eu conheço, pronto, e vamos falando por aí. Em termos de jogo, é realmente um teste muito mais difícil daquilo que é o Lusitano Vilmoinhos. Para já, o Qarabag vem de uma vitória e relança aqui a possibilidade, portanto, se ganhar ao Sporting ainda fica com forte possibilidade. E havendo essa motivação, realmente o jogo ganha uma dimensão diferente. À partida, em termos de estrutura, não estou à espera do Sporting mudar nada. Portanto, o 4-3-3, com um homem mais de médio defensivo, dois que fazem ligação, Bruno Fernandes mais subido. Liberdade aos laterais e depois a questão da liberdade entre Nani e à partida Jovem Cabral, porque acredito que Diaby não tenha convencido Marcelo Kaiser e seja só o base a referência de ataque. Mas é um pouco como também o Sérgio estava a referir, há aqui a dúvida de como é que o Sporting se vai comportar quando os jogadores estão muito focados naquilo que é a sua tarefa. Podem correr o risco de surgirem erros e a reação ao erro ser lenta. Aquilo que vimos com o Lusitano foi um Sporting lento a reagir ao erro. E o erro desta forma de jogar é um erro de uma equipa que está com muitos jogadores à frente da linha da bola. Portanto, ele gosta de jogar em posse, gosta de jogar no meio campo adversário e tu, quando perdes a bola, continuas a ter muitos jogadores à frente da linha da bola. E se não fores rápido a reagir, o que levas é que nas tuas costas estás destapado. E este Qarabag tem jogadores como o Madatov, com o Dani Quintana, principalmente o Madatov, que é um extremo interessante, um extremo competitivo e que vão naturalmente... Esses desequilíbrios. Sim. Já agora, e pegando também naquilo que fazias referência e tendo em conta também as opções deste treinador, pergunto a Sérgio se voltará Marcelo Kaiser a dar também a titularidade e a confiança, de prestar a confiança em Wendel, que pode fazer a estreia nas competições europeias. Bem, ele melhor do que nós, apesar de não ter tido muito tempo, conhecerá aquilo que são as capacidades do Wendel. A verdade é que ele não tem tido aquelas oportunidades que se calhar desejaria. Na minha opinião, do pouco da pouca experiência que tive como treinador, que nem sequer foi no futebol, acho que há jogadores que nos jogos mais exigentes acabam por mostrar as suas reais capacidades. Acho que se calhar lançar o Wendel hoje pode ser um bom sinal para o jogador que o motive a ter digamos que assim, um arranque de maior qualidade no clube e ganhar, de certa forma, o seu espaço que não tem conseguido até agora. Eu acompanhei pouco o Wendel antes da vinda dele para cá. Era um jogador que estava muito bem referenciado, mas tarda em afirmar-se. Porque não? Acho que se o lançar hoje, pode ser, também pode jogar ao contrário, também é verdade, mas pode ser um bom indicador para o jogador. Um indicador, pelo menos, da confiança do treinador. Sérgio, já agora, e pegando também na antevisão que Marcelo Kaiser fez a este jogo do Sporting no Azerbaijão, e tendo em conta também as declarações que o treinador deixou do jogo com o Lusitano, acabou também por elogiar em alguns momentos a qualidade do jogo do Sporting e agora deixou esse repto para que, além de vencer, este Sporting jogue bem. Percebe onde quer chegar o treinador? Sim, acho que quer dizer para bom entendedor, não é? Meia palavra, no holandês basta. Claro, exato. Isto tem muito a ver com a escola holandesa também. Sim, os holandeses gostam de jogar bem, mais do que ganhar. Nós aqui, pelo menos os adeptos, às vezes não se importam de trocar. Quer dizer, uma visão mais resultadista. Se ganharmos, não interessa nem que seja ali um bocado aos empurrões. É assim, é sempre agradável se conseguirmos juntar os dois. No entanto, eu não escondo que se a minha equipa ganhar, não me importo muito da forma, não é? Desde que seja dentro das leis, por mim está tudo bem. Mas, Acácio, muitas vezes, e há esse fantasma também até nos grandes do futebol português, o jogar bem por si só
Não ganha pontos. Não ganha e arrisca-se a não ganhar. De qualquer forma, a principal premissa aqui de qualquer treinador é a adaptação. Portanto, não serve nada de vires com ideias, depois não consegues aplicar. O Kaiser não vai para um clube com jogadores habituados em contra-ataque e com uma relva cheia de buracos tentar jogar o futebol bonito que ele diz. Portanto, ele vai para o Sporting e começa a analisar as circunstâncias. Ok, tenho jogadores acima da média, estou num clube grande do campeonato onde eu estou inserido e, portanto, tenho aqui espaço e quase que me obrigam a ter mais tempo a bola, porque a partir dos adversários da Liga Portuguesa o que fazem é reduzir esse tempo de controle da posse da bola. Portanto, se ele vai ter mais bola, tem que se adaptar e acaba por, aí a decisão de contratar um treinador que quer ter a bola, se ir neste sentido. Ou seja, quem toma uma decisão não vai escolher um treinador que iria pôr a equipa a jogar em contra-ataque. No campeonato português eles jogam com bola, portanto, nós é que começámos e falamos que como é mais difícil, e é um desafio maior tu colocares uns jogadores a controlar o adversário tendo a bola, apelidámos disso de um futebol bonito, um bom futebol. Não é que seja mais bonito, é mais interessante para aquilo que podes fazer porque tens o esférico, que é realmente aquilo que difere uma equipa da outra. Porque se não existir bola, aquilo não tem quase piada. Com a bola, se eu tenho bola, sou diferente de ti. Agora, já vimos, vou dar um exemplo, o Real Madrid, o José Mourinho, que era das melhores equipas a sair em contra-ataque. Isso não é futebol bonito? O Liverpool do Jürgen Klopp não é um futebol bonito? O Borussia Dortmund do Jürgen Klopp não era um futebol bonito? Um futebol de rock and roll, como ele dizia, em que aproveitava todos os espaços e era alta velocidade e não tinha tanto a posse de bola. Portanto, o que ele apela aqui é, na sua perspectiva, um bom futebol, é ter a bola, dominar o jogo, arranjar formas de chegar ao golo e depois permitir esse controle. A ver, vamos, o que é que o Sporting vai fazer mais logo? O jogo arranca às 17h55, tudo para seguir nos canais Sport TV, naturalmente com todo o acompanhamento a esta partida da 5ª jornada da fase de grupos da Liga Europa. Irá opor o Karabakh à equipa portuguesa do Sporting. Já vamos voltar à conversa com os nossos convidados. Fico por aí. Temos também ligação prometida à redação da Sport TV, onde está a Ana Camboa. Estamos na quarta parte da manhã informativa, seja de novo muito bem-vindo. O Rui Vitória está no Seixal com Luís Filipe Vieira, no dia em que se fala sobre essa saída que estará iminente do treinador da Luz. E é um dia que pode trazer novidades acerca do futuro de Rui Vitória. Estabelecemos, por isso, ligação ao Centro de Treinos do Benfica, no Seixal. Walter Madureira, bom dia. Existe por aí alguma indicação de uma mudança relacionada com a continuidade do treinador? Muito bom dia, Marta. Ao que tudo indica, Luís Filipe Vieira e Rui Vitória estarão reunidos nesta altura para continuar a discutir o futuro do treinador do Benfica. Isto depois de, já ontem, a cúpula da SAD encarnada ter estado reunida durante a tarde e após a chegada de Munique, da derrota pesada do Benfica para a Liga dos Campeões Europeus. A fonte do Benfica não confirma que aí tenha existido uma reunião onde terá participado Rui Vitória. Assim, nessa reunião terão estado Luís Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira e também Rui Costa, mas Luís Filipe Vieira chegou hoje bem cedo à Academia do Benfica, aqui ao Seixal. Ainda não eram 7 da manhã quando Luís Filipe Vieira aqui chegou. Rui Vitória chegou mais tarde, às 8h35 da manhã, chegou sorridente, assinou inclusivamente aos pouquíssimos adeptos que aqui estão à porta do centro de treinos do Benfica. Depois entrou para as instalações do clube encarnado, isto porque hoje é também o regresso em Portugal aos trabalhos, visando aquilo que será a preparação do jogo frente ao Feirense. Mas antes desse treino, que está marcado para as 10 da manhã, e o Benfica não deu nota de nenhuma alteração relativamente à sessão de trabalho, portanto essa sessão de trabalho está marcada para as 10 da manhã, mas antes Luís Filipe Vieira e Rui Vitória estarão em reunião, em conversa para debater o futuro do treinador. O cenário mais possível é mesmo a saída imediata de Rui Vitória, e isso a concretizar-se nesta manhã. Já não será Rui Vitória a orientar o treino, esse treino que está marcado para as 10 horas, e deverá ser Bruno Lage, o técnico que regressou ao Benfica nesta temporada para estar com a equipa B, a ser interinamente promovido à equipa
principal das Águias. E depois dessa reunião é que se perceberá como é que será este futuro imediato. Mas a contestação de que era alvo interna e externamente estão a precipitar esta situação depois do próprio Luís Filipe Vieira ter dito que Rui Vitória era o treinador deste projeto, mas os maus resultados, o afastamento da Liga dos Campeões Europeus e também as exibições pouco convincentes terão precipitado esta mudança na estrutura técnica do Benfica. Recordo, Rui Vitória estava na 4ª temporada ao comando técnico da equipa do Benfica. Ele chegou para suceder Jorge Jesus, que é o nome que é apontado para suceder ou já ou mesmo no início do ano de 2019, Rui Vitória. Para já resta saber o que é que dita esta reunião que estará a decorrer nesta altura aqui no Seixal, com a chegada de Rui Vitória às 8h35, antes mesmo das 7 da manhã, chegou Luís Filipe Vieira. Os dois estarão nesta altura a conversar para decidir o futuro imediato, que deve passar pela saída numa rescisão com mútuo acordo entre Clube da Luz e o técnico. Fica então confirmado pelo Walter Madureira, em direto do Seixal, que nesta altura Rui Vitória encontra-se reunido com Luís Filipe Vieira para definir o futuro e a possível então continuidade na Luz ou naturalmente a saída do treinador. É um assunto ao qual regressaremos assim que se justifique. Continuamos a olhar para a imprensa desta quinta-feira, agora avançando para a imprensa internacional. No Football London, Chelsea envia um forte aviso aos adeptos do PAOK antes do jogo para a Liga Europa. Os Blues alertaram os adeptos gregos que não tenham bilhete para o jogo para não irem para a porta do estádio confrontar os seguranças, como aconteceu na última temporada num confronto entre o Arsenal e o Colónia nos Emirados Árabes Unidos. O pontapé inicial desse jogo foi adiado 1 hora, quando milhares de adeptos chegaram ao local sem bilhete e entraram em confronto com a segurança. Deixado o alerta, avançamos para a imprensa espanhola. No Estádio Deportivo, os 16avos estão aí, assim se pode ler, em referência à Liga Europa. O Estádio Deportivo destaca os compromissos que o Real Betis e o Sevilha vão discutir na Liga Europa nesta quinta-feira europeia. Dependem de si mesmos e são favoritos para garantir o passe para os oitavos de final contra dois rivais que jogam com sobrevivência. Assim escreve o jornal Andaluz, a propósito naturalmente das equipas que lhe são mais próximas, equipas espanholas também a discutir esta fase de grupos da Liga Europa. Expectativa para ver em particular, Sérgio, algum destes encontros de hoje? Eu tenho acompanhado um bocadinho, é verdade, também não tenho muito tempo, mas aquilo que me permite, tenho acompanhado com alguma expectativa e com algum interesse o Sevilha, que tem estado, até também porque admiro o André Silva e o trajeto que ele tem feito e o contributo que ele tem dado esta época para os bons resultados que o Sevilha tem conseguido, nomeadamente na campanha interna. Agora a deslocação ao terreno do Standard de Liège para a equipa sevilhana. Agora abrindo aqui também espaço e peço ter algum poder de síntese também, porque estamos já perto do fim, para falar sobre este documentário Força Lusitana, que tem a realização do Sérgio. Este filme, Força Lusitana, conforme dizia, acaba por ser uma pescadela de olho aos talentos nacionais que ficam desconhecidos por se traduzirem numa modalidade que não é tão falada. Mais do que isso, se calhar digamos que um voto de confiança, não é? Para olharem para a história do Fábio, porque é aquilo que eu acompanho no fundo é a história do Fábio dentro do desporto, para que olhem para a história do Fábio, que é uma história de resiliência, de muito trabalho, para perceberem que mesmo que não tenham a projeção que os outros esportes têm, que continua a valer a pena, porque o talento que eles têm é naquele que se devem manter e não tentar forçar, digamos assim, os esportes mais mediáticos, como o caso do futebol. O próprio Fábio começou no handball, por exemplo, e acaba no strongman, que não tem absolutamente nada a ver. Mas e é aí que ele é o melhor. É um percurso normal, estes atletas surgirem de outras modalidades para chegar ao strongman? Daquilo que me foi possível ver, sim. Eles normalmente começam, há sempre uma origem, às vezes, ou num desporto de combate ou em algo também relacionado com a força, mas não algo tão de força bruta, digamos assim, como é o strongman, porque é mesmo o que é.
força bruta, mas o trajeto é normalmente sempre esse. E já agora, como é que tem sido a reação a este documentário, Sérgio? O documentário tem sido relativamente bem recebido. Ele já foi apresentado em janeiro, mas agora na época dos festivais nós direcionamos para festivais de desporto. Fomos selecionados para um festival em Palermo, que é o principal festival de cinema de desporto a nível internacional, e fomos finalistas também num festival de cinema de desporto em África, no Quênia, é o principal festival de cinema de desporto em África. A reação tem sido positiva, o orçamento do documentário era zero, portanto completamente independente, e tendo em conta que começamos do zero, estar a ser desta forma distinguidos é muito importante. O feedback tem sido muito bom. E pronto, estamos muito contentes. E feliz com esta iniciativa. Estamos muito contentes. Balanço positivo, portanto, deste lançamento. Estamos, conforme dizia, na reta final da manhã informativa. Há ainda tempo para lhe mostrar o Instagram da Chapecoense. Fez 2 anos que o mundo acordou para a maior tragédia de aviação de sempre, a vitimar uma equipa a bordo do avião da Lamia. Seguiram